Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar um testemunho sobre o que aconteceu na minha vida nas últimas semanas. Uma coisa bem interessante que nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? Não só a minha família, como todos os brasileiros, principalmente agora pelo fato do Lula ter ganhado essas eleições. E muitos ficaram decepcionados, mas eu digo que tá tudo sob controle, tudo vai estar nas mãos de Deus. Essa foi a vontade de Deus. Deve ter um motivo, a gente não sabe agora o porquê que Deus permitiu isso acontecer, porque não faz sentido algum Deus permitir que o Lula ganhasse, ainda mais ele que roubou tanto dinheiro e fez tantas maldades, né? E também que tá apoiando pessoas que não são de Deus. Ele é um homem que não é bom e que não respeita as religiões, mas Deus quis escolher ele. E essa foi a vontade dele. E a gente vai entender depois por que Deus quis escolher o Lula como presidente. Enfim, todos nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida. E eu tô passando também por um momento difícil, porque eu e minha família, nós aconteceu uma tragédia na nossa vida, né? Há um ano, meu pai faleceu e foi um baque, sabe? Um choque, porque eu era muito apegada ao meu pai e, quando ele morreu, eu não acreditei. Eu fiquei, não, isso não é verdade. Mas ele faleceu e ele não está aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus enviou ele para um lugar melhor. Um lugar onde tem salvação, onde não há tristeza. Um lugar onde todos nós vamos estar lá um dia. E nós estamos passando por momentos tão difíceis que Deus fez eu me lembrar que não é só coisas difíceis que tem na nossa vida. Talvez a coisa boa tá na sua frente, você não tá vendo. Tudo tem um lado bom nas coisas. Tudo na nossa vida, tá? A gente tem que pensar que Deus sempre coloca as coisas boas na nossa frente e a gente não vê. E eu vi isso, eu entendi isso, porque uma pessoa anônima me enviou uma carta no correio da minha casa, uma cartinha à mão que falou muito comigo, sabe? Foi um enviado de Deus, eu tenho certeza, não tenho certeza, eu tenho fé que foi um enviado de Deus. E fez tanto sentido na minha vida que tudo que essa carta falava tinha sentido com a minha história. Então, eu quero compartilhar essa carta com vocês. Essa carta aqui, da pessoa que me mandou. A carta diz o seguinte: prezado morador, estou lhe deixando esta cartinha para lhe transmitir uma informação importante sobre as boas novas do reino de Deus. Nós vivemos em tempos bem difíceis e a cada dia parece que fica pior, mas a Bíblia nos consola através dos textos bíblicos. E Deus quer que procuramos pela ajuda dele. Por favor, olhe na sua Bíblia o texto de Isaías, capítulo 41, 10. Esse texto diz que Deus vai nos ajudar a nos fortalecer, por isso não precisamos ter medo. E o texto de Apocalipse 21, 3, 4 garante que a morte, a tristeza e a dor vai deixar de existir. Essas coisas são algumas das coisas que nos faz sofrer, e Deus diz que elas não vão existir. É muito bom saber disso, não é? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, Deus nos diz para lançarmos nossas ansiedades sobre Ele. Ou seja, contar para Ele os nossos problemas, porque Ele vai cuidar de nós.
Se você gostou dessas informações e deseja saber mais, acesse o site. Nele você vai encontrar vários assuntos que com certeza você vai gostar. Então, essa pessoa que me enviou essa carta, com certeza foi um enviado de Deus. Porque Deus, ele fala com a gente através de várias coisas. Pode ser simplesmente através de um versículo da Bíblia, pode ser simplesmente através de um culto, pode ser simplesmente através de uma música. Deus fala com a gente. E Deus falou comigo através de uma carta escrita por outra pessoa. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu senti que Deus estava falando comigo neste momento. Aqui diz umas 3 passagens da Bíblia. A primeira passagem está no livro de Isaías, capítulo 41, 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, a gente não precisa ficar com medo do que vai vir por aí. Por exemplo, não precisamos ficar com medo do que vai vir o ano que vem. Ah, eu fiquei triste, sim, eu fiquei, porque o Lula ganhou. Mas eu não estou preocupada, não. Eu sei que tudo está nas mãos de Deus. E Deus vai nos ajudar. E 2023 vai ser um ano de sucesso, tá? Não importa quem governa esse país, Deus sempre vai estar acima do Lula. Deus sempre vai estar acima de todos os presidentes. Ele é que manda, não é o Lula, tá? Então, não temas, não fique com medo, não se assuste, porque tudo está nas mãos de Deus. E a segunda passagem em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Que diz assim: Então houve grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já que não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui diz que Deus vai abençoar a nossa vida. Então, se você está passando por um momento difícil na sua vida, perdeu uma pessoa que ama, não se preocupa não, porque essa pessoa está nos braços do Pai, e um dia a gente vai estar lá, e a gente vai poder abraçar essas pessoas, e abraçar principalmente Deus, porque Deus foi a pessoa mais fiel que a gente teve nesse mundo, tá? Então, não se preocupa não, porque a gente vai para um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar que não tem dor, não tem morte, não tem luto, tá? Nenhuma mente nunca imaginou como é que é o céu. Nenhuma mente nunca imaginou como é que é o inferno. Porque o céu é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ninguém consegue imaginar como é que é. Todo mundo acha que o céu é bonito e tal, mas ninguém sabe exatamente como é que é. E o inferno é o contrário, ninguém sabe exatamente como é que é o inferno. Todo mundo acha que é maldade, muita, né? É muita maldade. Maldade em excesso, né? Muito pecado. Mas não é só isso, gente. É pior, é bem pior do que a gente imagina, tá? Então, Deus vai ajudar a gente. Não precisem ficar com medo, tá? Deus vai ajudar a gente. E para finalizar, tem a terceira passagem que diz assim, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, não vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente precisa lançar as nossas ansiedades para ele, porque a gente fica muito preocupado com o que vem amanhã. Gente, fiquem calmos, o que vem amanhã vai vir melhor do que hoje, tá? Porque tudo está nas mãos de Deus, e Deus faz milagres. Deus ajuda a gente, então não precisa de vocês terem medo, que tudo vai estar nas mãos de Deus. Não precisem ficar ansiosos com o que vem por aí, porque tudo vai estar nas mãos de Deus. E Deus mostrou para mim nessa carta que
a minha vida vai começar a mudar, tá? Minha vida vai começar a mudar a partir de agora. E eu tô confiante nessa carta. E Deus, e olha aqui, Deus começou a fazer coisas novas na minha vida depois que essa carta foi enviada para mim. E fez mesmo. Eu não vou citar, mas Deus mudou algumas coisas na minha vida. E Deus está ajudando não só eu, como a minha mãe e toda a minha família. Deus está ajudando a gente, tá? Então é isso, eu deixei essa mensagem para você, esse testemunho do que aconteceu na minha vida. E eu quero dizer que Deus pode falar com você. Ora, tá? Ore muito, jejue, faz um clamor, que Deus vai chegar até você e vai te mandar uma carta, ou você vai escutar uma música, ou você vai ler um versículo da Bíblia e vai ter resposta lá. A resposta vai estar lá, tá? Então não tenham medo, não se preocupem, porque a resposta vai estar lá. E Deus vai abençoar a gente, tá bom? E é isso que eu quis deixar aqui pra vocês. Eu peço para que vocês fiquem com Deus. E se você for a pessoa que me enviou essa carta, muito obrigada, que Deus te abençoe, tá? E que Deus faça milagres na sua vida da mesma forma que Ele me disse que vai fazer na minha. Amém? E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe.